Agora são 7h33. Repita. 7h33. A partir de amanhã, segunda-feira, partidos e federações devem realizar reuniões para escolher os candidatos às eleições deste ano, as famosas e chamadas convenções partidárias. A gente vai entender como é que funciona toda essa etapa, o que a gente pode esperar também da formação das chapas, com o cientista político Márcio Coimbra. Márcio, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom, o que as convenções partidárias, elas revelam em relação à organização dos partidos nesse momento? Bom dia para você. Bom dia, Paulo. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês na manhã de hoje. Sim, a gente tem o início dessas convenções partidárias, elas começam agora, em 20 de julho, e vão até o dia 5 de agosto, quando os partidos se reúnem para decidir quais serão os seus candidatos, né? Então, esse é um período muito importante, porque para o calendário eleitoral ele é essencial para nós entendermos como esses partidos vão se colocar nessa eleição, especialmente também, Paulo, em termos de coligações. As coligações para as eleições majoritárias, elas devem aparecer nesse momento, então nós veremos quais serão os partidos que irão caminhar junto nessas próximas eleições e quem serão os seus candidatos. Nós podemos ter convenções online, é uma inovação que surgiu aí após a pandemia, mas a maioria dos partidos aproveita essas convenções para fazer grandes shows de mobilização e para fazer com que o eleitor preste atenção nos seus candidatos, fazendo com que eles subam um pouco nas pesquisas. Então, respondendo a sua pergunta, quanto maior a estrutura que o partido usar, quanto mais dinheiro ele for usar nessa convenção agora e quanto mais robusta ela parecer, isso pode ajudar o candidato a impulsionar aí nas pesquisas um pouquinho. Mas aí também nas convenções, normalmente tem aquelas disputas internas, né? Sobre quais serão os nomes, a viabilidade de quem vai se colocar ao pleito, ou já é definido antes isso, já de bastidor, e a convenção é apenas para anunciar quem serão efetivamente os candidatos? David, no Brasil, as convenções elas já chegam com os nomes decididos e ali não há nenhuma disputa dentro do processo. A convenção ela se caracteriza mais por ser uma festa, né, aonde os candidatos falam, aonde se existe ali uma postura de liderança que possa ser transmitido para o eleitor. Agora, disputa efetivamente não. Inclusive nos Estados Unidos, onde as convenções tradicionalmente sempre foram uma disputa aberta, essa disputa ela desapareceu nas últimas décadas, sendo praticamente festas de ratificação de nomes. Então, o que a gente vai ter nessa convenção é praticamente uma festa que vai ratificar os nomes, mas não efetivamente algo que forneça disputa entre nomes, disputa entre quais os números serão utilizados. Tudo isso já vai estar previamente definido pelos caciques, pelos dirigentes partidários. Márcio, e o que pode ou não fazer nesse período? Porque não é um período de campanha. Pois é, Paula, esse período é um período um pouco nebuloso, porque efetivamente o candidato, o pré-candidato, ele ainda não é candidato. E mesmo depois da convenção, ele ainda não é um candidato propriamente dito. Isso porque a gente tem um outro prazo. Se a gente tem o prazo do dia 20 ao dia 5 para as convenções, nós temos também o prazo do dia 16 de agosto, que é o prazo do início efetivamente da campanha eleitoral. E a gente tem esse limbo aí também entre o 5 de agosto e o 16 de agosto, onde o candidato não pode pedir votos, aonde ele não pode se apresentar efetivamente como um candidato, porque nesse período existem ainda registros legais a serem feitos. O que eu quero dizer com isso? O estabelecimento do CNPJ do candidato, o estabelecimento das contas bancárias, ou seja, ele não pode pedir
a famosa vaquinha, o crowdfunding, nesse período até 16 de agosto. Ele não pode efetivamente pedir votos até o dia 16 de agosto, ele não pode levantar dinheiro até o dia 16 de agosto, ou seja, existem limitações até lá. E essas limitações se estendem também para o período da convenção partidária. Então, no final das contas, até o dia 16 de agosto, nós teremos as convenções, mas nós não teremos ainda candidatos propriamente, legalmente candidatos. Teremos candidatos de fato, mas nós não teremos ainda um candidato de direito. Esse candidato de direito, ele passa a existir formalmente a partir ali do dia 16 de agosto. E qualquer violação nesse período pode ser considerado antecipação de campanha ou abuso de poder na campanha eleitoral. Bom, já que você tocou no ponto sobre as leis e tudo mais, vou incluir o nosso advogado aqui na conversa, Nelson Kobayashi, para fazer a próxima pergunta. Professor, bom dia, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é: qual a sua análise a respeito dessa mudança que a gente teve há alguns anos na nossa legislação eleitoral, que diminuiu o tempo de campanha, né? Em que as pessoas se apresentam quase que o ano todo como pré-candidato, viajam, encontram pessoas, falam de propostas, falam de plano de trabalho, enfim, mas não podem pedir voto. Qual que é a sua análise a respeito disso? Isso foi positivo, essa diminuição do tempo de campanha, esse modelo de pessoas andando como pré-candidatas para cima e para baixo? Qual a sua análise? Bom dia, Nelson. A pergunta é muito boa e, na verdade, eu pessoalmente eu considero um grande erro a gente estar limitando a campanha há tão pouco tempo, porque você mostra muito mais um poder econômico dos partidos, que hoje recebem somas enormes de fundo partidário e de fundo eleitoral, que acabam por financiar as campanhas, e uma campanha menor, ela favorece os caciques partidários e favorece os grandes partidos. Você deveria ter mais tempo, na minha opinião, no nosso país, de tempo eleitoral, onde você pudesse apresentar esses candidatos antes, eles pudessem pedir votos antes. E no Brasil, com essa limitação aí que a gente tem de 3 meses praticamente de campanha eleitoral, isso acaba favorecendo os partidos que têm grande estrutura, que já recebem mais dinheiro, e aqueles que recebem mais dinheiro foram os que elegeram mais deputados nas últimas eleições. É assim que se faz essa conta. Então, na verdade, há um processo de manutenção do poder nas grandes legendas e nos grandes nomes. É um processo de perpetuação de lideranças políticas, de perpetuação de um modelo onde você tem caciques partidários que se mantêm no poder, e o processo brasileiro passa por muito pouca renovação. Aconteceu isso com essa mudança eleitoral, na minha opinião, e enquanto isso não mudar, além de várias outras coisas, isso pode continuar afetando a possibilidade de renovação que a gente tenha nos quadros da política e a manutenção dos velhos caciques, dos grandes nomes e dos grandes partidos. Márcio Coimbra, cientista político, falando com a gente sobre esse período de convenções partidárias que começam então a partir de amanhã. Obrigada, Márcio, pelas explicações para a nossa audiência. Um ótimo domingo para você. Eu que agradeço, Paula, David, Nelson, uma satisfação conversar com vocês e toda a audiência da Jovem Pan. Um bom domingo a todos. Bom domingo.